Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. www.redeamigoespírita.com.br. Queridos amigos, é com alegria que neste dia 10 de agosto, segundo domingo de agosto, que eu costumo chamar do Dia dos Filhos Ingratos, tendo em vista que às vezes, somente nesse dia, lembram-se dos seus pais. Não obstante, é uma alegria terna poder estar partilhando com aqueles que caminham conosco nessa empreitada que é de poder fazer da vida a arte de vivê-la plenamente. Pai, sempre que a chuva cai, sinto o cheiro de água e terra, vejo o sol por trás da serra e me lembro de você. E quando eu vou viajar pelo interior, o pinheiro ao pé da estrada, a montanha esparramada, só me lembram de você. E na distância do luar, nas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu me lembro de você. Pai, sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada, capinando na roçada dos meus íntimos. E quando a roça florescer e alguém vir de passagem, hei de ser uma paisagem que só faz lembrar você. É a oração cabocla do grande musicista Plínio Oliveira, que a compôs no ano de 1992, numa inspiração suave, daqueles que de uma forma singela fazem conexão com o divino. É tão misterioso o país que transcende a nossa realidade sensorial dos nossos 5 sentidos, que é muito difícil poder entrever no cotidiano o quanto a nossa relação com a vida, ela se circunscreve à hipnose dos 5 sentidos, ou ela ousa ir para além das fronteiras do corpo, para viajar na transcendência, alcançando os enigmas que se desfazem e que se revelam como magias, encantos, que falam da pulsante vida, revelando aquele que a construiu. Efetivamente, quando se desdobra a nossa realidade, a figura da criação, do Criador, das criaturas, surgem proposições que assumem dimensões variadas em face dos ramos de conhecimentos que se debruçam para fazer uma reflexão em torno dessas questões que permeiam esses conteúdos vastos da humanidade. Assim, ciência, religião, filosofia e arte nem sempre se encontram harmonizadas para poder fazer valer uma análise daquele que jaz para além das nossas limitações, facultando-nos entrever a origem, a destinação e a pulsante vida do universo. Foi no ano de 1983, na Sociedade Real de Londres, que se estabeleceu o encontro de altas personalidades no campo da ciência para debruçarem-se sobre uma questão magna em torno do equilíbrio universal. Eram as constantes fundamentais,
ou as constantes naturais, ou as constantes da física fixa, as constantes fixas, portanto, eram uma análise acerca de como o universo funciona. E ali, astrônomos, astrofísicos, físicos, pessoas de várias áreas do conhecimento da ciência estavam para analisar como é que o universo funciona em função desse jeito tão harmônico como ele que se revela na sua estrutura macro, tanto quanto na sua estrutura micro. Macroscopicamente, o Sol equilibra-se nas suas energias do eletromagnetismo e da lei da gravidade. Braddon Carter, astrofísico do Cambridge, neste encontro haveria de dizer que se houvesse o desequilíbrio entre essas duas forças que jazem no Sol dentro do universo, nós teríamos, se tivéssemos uma variação de 1 para 12 trilhões, ou se tivéssemos uma variação de 1 para 10 elevada à potência 40, portanto, uma variação mínima, nós teríamos um desequilíbrio universal. O Sol não se conseguiria se manter do jeito que está, e a gravitação e a lei do eletromagnetismo sofreriam um eclipse, um desequilíbrio. Há também, no âmbito do microcosmos, do infinitesimal, a fala do astrofísico inglês Sir J. Coley, que haveria de afirmar sobre as forças do átomo, a força fraca. Fred Hoyle diria que essa força fraca, ela mantém prótons, nêutrons na intimidade do átomo. Se houvesse a mínima mudança para mais ou para menos dessa força, haveria um desequilíbrio cósmico, porque se fosse um pouquinho para mais, ela chamaria para dentro do átomo toda a matéria que se lhe colocaria em entorno, colapsando o universo. E se ela fosse um pouquinho menos do que haveria um processo de desagregação e o universo igualmente não funcionaria. Essas constantes físicas ou constantes naturais entreteciam naquele encontro a possibilidade de se avaliar como é que o universo funciona. Porque se estamos aqui sentados, por exemplo, podendo levantar a mão, ir a cabeça, mudarmos de posição, nós o fazemos graças às constantes fixas da física, em que a gravidade solar, ela chama-nos para a sua intimidade, fixando-nos relativamente com o poder de atração, a nossa matéria corpórea, a nossa massa, para o seu leito, para o seu seio maternal, ao tempo em que, se fosse estabelecer apenas essa força, sem o equilibramento do movimento de rotação que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, e que faz, nesse movimento, a prospecção de tudo que está sobre ela para fora dela, a força centrífuga, se esse movimento de rotação que compõe o dia, a noite e o dia, de 24 horas aproximadamente, se ele fosse ligeiramente superior, mais veloz, nós seríamos cuspidos para a atmosfera, não conseguiríamos ficar sentados. Mas se ele fosse ligeiramente menor, e portanto a lei da gravidade nos sedimentaria de tal modo, fixando no solo, que uma árvore não conseguiria crescer, porque a força gravitacional centrípeta, ela seria superior à força centrífuga e desequilibraria a possibilidade da vida terráquea. O equilíbrio dessa força centrífuga e centrípeta fazem essa dança cósmica no nosso pequeno planeta azul, que por sua vez faz em torno do Sol o movimento de translação. É atraído pelo Sol, mas não é engolido na força centrípeta do Sol, porque esse movimento em elipse, de translação que ela faz em torno do Sol, a prospecta para o universo.
a mínima alteração para mais, a Terra ser cuspida para fora do sistema solar, para menos, ela seria engolida pelo Sol, e assim todos os outros planetas que compõem o nosso sistema solar. O que deu ensejo de Fred Hoyle afirmar que o universo é regido por inteligências interconectadas. Inteligências, dizia ele, sem fazer menção a Deus naturalmente, porque ele revela que há uma evidência de uma inteligência regendo o funcionamento do universo. Essa contribuição, na década de 80 do século passado, está muito longe de outrora, quando na Terra pensávamos que a fixação do céu era de tal forma rígida que Deus havia criado os astros como acessórios àqueles que estávamos na Terra. Depois percebeu-se que essa cúpula ela era arrastada, e a cada movimento de dia e de noite ela era trazida, e poderíamos então ver os astros, para logo em seguida dar-se conta pela observação que alguns astros faziam movimentos diferentes, e pôde-se, entretanto, a partir daí conceber de que essa abóbada ela não obedecia a astros fixos, porque havia alguns que faziam movimentos diferentes. Mais do que isso, começou-se a se dar conta de que a Terra ela não era plana, ela era esférica, ou ligeiramente convexa, e começou-se a supor então que ela estava dentro, como que, de uma caixa, de uma bola, que para trás não havia vida, de que ela estava no convexo ou na superfície plana, e para cima havia os astros que circulavam. Essa percepção de que nós éramos o centro do universo, e de que a Terra fora criada por Deus, colocando os homens, e tudo mais era acessório, e de que os astros eram apenas para iluminar as noites daqueles que habitávamos a Terra, aos poucos foi cedendo. Fomos nos dando-nos conta, com a geologia, de que efetivamente para baixo não existia este vácuo, tampouco as esferas infernais, e de que as bem-aventuranças que estavam para além das estrelas, com os seres bem-aventurados, a astronomia, logo em seguida, um pouco depois, haveria também de demitificar, dizendo que não existe alto, nem baixo, nem cima, nem à direita, nem à esquerda. Esse olhar que as ciências, que nada mais são do que a descoberta das leis cósmicas que nos regem a existência, foi reescrevendo a cosmologia teológica, essa cosmologia primitiva, que fazia uma leitura do universo a partir de um conhecimento bem empírico e bem primitivo. Aos poucos fomos avançando. Num dado momento, já com essa compreensão de que a Terra é uma esfera, já com a compreensão de que os astros, eles faziam o movimento, não eram entidades fixas, nós ainda tínhamos a pretensão de que éramos o centro do universo. Era a visão do geocentrismo, e caberia a Nicolau Copérnico, quando entreviu a possibilidade de ser o Sol o centro do universo e não a Terra, a perseguição da teologia à época, que haveria de censurá-lo, e ele faleceria logo em seguida, porque talvez deveria ter o mesmo rumo daquele que se seguiu, Giordano Bruno, que faria a mesma afirmativa, ganhava fogueira, o heliocentrismo, substituindo o geocentrismo, não encontraria eco no seio da religiosidade, que falava de um Deus ainda preso a uma análise bíblica literal, e que, portanto, a Terra deveria ser o centro e não o Sol. E Galileu Galilei, no mesmo século de Giordano Bruno, quando foi convidado a fazer a afirmativa da tese do heliocentrismo como hipótese,
e quando o fez como sendo uma verdade, eis que a igreja o censurou e colocou em prisão domiciliar até o fim da sua existência. Mas a roda do progresso é inevitável. A ciência haveria de descortinar novos horizontes, e lá pelas tantas, com a descoberta do telescópio, com o avanço das pesquisas da astrofísica, da astronomia, da cosmologia, fomos nos dando conta de que a Terra não é o centro, tampouco o Sol. O Sol é uma estrela michuruca, de quinta grandeza, em que nós circulamos em torno dela. E mais do que isso, de que nós não somos quase nada dentro do universo cósmico, porque nós pertencemos, enquanto um sistema solar, a um grupo de outros sistemas que se juntam e formam aquilo que se chama galáxia. A nossa galáxia, semelhante a um leite, quando contemplado a céu desnudo ou armado, portanto, haveria de receber o nome de Via Láctea. A nossa Via Láctea é uma Via Láctea pequenina em relação às grandes galáxias. A nossa galáxia, ela é michuruquinha. E pasmem, o nosso Sol, que achávamos que era o centro, e a nossa Terra, que nós achávamos que era o centro do universo, estão, imaginem, como se fosse um condomínio. Eles estão num cantinho de uma rua, de um beco, quase para sair do condomínio, bem na ponta da Via Láctea, que, em sendo pequena, nos tornou mais ainda desprezíveis do ponto de vista da nossa arrogância de acharmos que éramos o tal. E o nosso sistema é tão pequeno, que Sir James Jeans, astrofísico inglês, haveria de dizer que se nós pudéssemos comparar o nosso sistema solar com a Via Láctea, nós tomaríamos uma moeda, aquela correspondente a de 50 centavos hoje, e teríamos a órbita que o planeta Plutão faz. Portanto, os limites do nosso sistema seria do tamanho de uma moeda de 50 centavos de hoje, nossa, correspondente, e jogada na superfície aqui do nosso Belém, aqui do Teatro Gasômetro, ela estaria dentro da Via Láctea, que seria do tamanho, pasmem, do extremo norte da América do Norte ao extremo sul da América do Sul. Imagine a superfície de Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, Canadá, Estados Unidos, Haiti, México. Imaginem Uruguai, imagine todos esses países compondo uma superfície, isso é a Via Láctea. Imagine essa moeda colocada aqui ao seu pé, ou guardada no seu bolso, é a Via Láctea, não é a Terra, perdão, é o sistema solar, não é a Terra. E essa moeda é apenas a circunferência da órbita de Plutão. Porque se você quisesse enxergar o Sol, você teria que pegar um microscópio, olhar no centro dessa moeda, e o Sol seria do tamanho de uma hemácia. Para que vocês fiquem mais atordoados, achando que eu estou enlouquecido, porque é natural, esses dados são difíceis de serem compreendidos, diz o astrofísico: se quiseres compreender o tamanho que é o nosso sistema solar, pegue um CD na sua mão. Ali você tem o nosso sistema solar. E se você colocar esse sistema em qualquer lugar, você terá o nosso sistema, e a Terra é do tamanho da Via Láctea. O sistema solar, portanto, é do tamanho do CD, em comparação à extensão da nossa michuruca galáxia chamada Via Láctea, que é do tamanho da Terra. Nós somos tão pequenos e brigamos por uma faixa de terra hoje, por exemplo, a faixa de Gaza, representando uma zona de conflito para se estabelecer este ou aquele território pertencente a esta ou aquela facção étnica. Entre os irmãos árabes e judeus, por exemplo,
que são irmãos, disse, segundo a tradição bíblica, que um é efetivamente o irmão normal e o outro é bastardo, considerando a história da formação árabe, mas surgiram do mesmo tronco. Esse espaço de terra da faixa de Gaza, que hoje, nestes dias, é objeto de reflexão do mundo com mais de 2.000 mortos e de um equivalente de feridos, e tantos outros milhares de pessoas afetadas emocionalmente que não estão na faixa de Gaza, como quantos de nós outros, que nos afetamos ao perceber a guerra hedionda, que se manifesta em função de uma discussão acerca de quem tem direito e quem é o dever. Essa forma de coabitação e de convivência estratosférica faz-nos entrever o quanto a nossa arrogância ainda não cedeu, para que pudéssemos nos genufletir ante a majestade do universo. O universo cósmico fala de um poder pensante, diria Einstein, que vive inerente a ele, é imanente, ele é transcendente. Einstein, filho de família judaica, não tanto religiosa, mas cultura da tradição, deveria se entregar ao ateísmo para mais tarde fazer uma reconexão com a religiosidade, não obstante ser um dos maiores físicos que a Terra conheceu no século passado, havia de afirmar que Deus é a lei e é o legislador e a legislação ao mesmo tempo. E diria: eu não concordo e não creio na religião da angústia, aquela que moveu os homens para se defenderem da fome, da agressividade, das intempéries, tampouco da religião moral, construída dentro dos processos de organização das igrejas, aonde há os intermediários falando com Deus à semelhança de um homem. Eu creio no Deus de Spinoza, que se manifesta na harmonia do universo. Eu creio na religiosidade cósmica, sem a qual nenhum pesquisador será capaz de alcançar os seus últimos fins. Essa religiosidade cósmica é ela que faz dos cientistas os maiores religiosos e que moveu aqueles que foram os protagonistas, que suscitaram as grandes religiões, ou seja, os grandes homens. Um homem de ciência, da academia, que teria um olhar acerca da divindade, desconectando-a de um jeito muito empobrecedor, com que a humanidade ainda, nestes dias, cultua a divindade e, em nome dela, faz guerras, ataca, destrói prédios, destrói torres gêmeas. Como pode um ser transformar-se em um herói, se matar é crime, destruído quase 2.000 pessoas num atentado, por exemplo, do World Trade Center? Como é que Alá pode ser tão contrário a salve Deus, salve América, na fala patética de George W. Bush, que antes de assumir haveria de dizer que iria construir um escudo para proteger os Estados Unidos, um projeto trilionário contra o terrorismo, e logo em seguida, no dia 11 de setembro, logo da virada do milênio, as torres gêmeas seriam alcançadas e o Pentágono igualmente alcançado por um avião, demonstrando que a CIA, portanto, o Centro de Inteligência Americana, não foi suficiente para poder gerir, orquestrar as relações humanas internacionais, diplomáticas dos países. Nós estamos cheios de centros de inteligência, sendo que a nossa inteligência, ela está a serviço de uma intelectualidade, muitas vezes, ou na maioria das vezes, posta em direção do egoísmo, do orgulho, da prepotência, da arrogância. Alá, de modo algum, pode acolher esses heróis que destroem vidas, transformando os seus próprios corpos em bombas,
Ou não pode estar de modo algum, nem com Jeová, nem com qualquer nome que se lhe dê, quando se lança bombas, mísseis, para destruir o inimigo, considerando que, efetivamente, Pai nosso, somos todos irmãos. Por isso, o Brasil deu uma lição fantástica. No mês de agosto, um mês antes de setembro do World Trade Center, em São Paulo, o grupo fora convidado a participar de uma entrevista, porque naquela terça-feira o mundo acordava testificado. Um homem bomba entrara numa pizzaria de Jerusalém e explodiria 16 pessoas, levando ao êxito letal, ferindo dezenas de outras, e o mundo acordava naquela noite e naquele amanhecer, altamente impressionado com aquilo que parecia o esgar do terrorismo. Aquilo era apenas o prenúncio de uma tragédia maior, que deveria ser quase 2.000 pessoas de uma só vez. Mas aquele evento chamou a atenção do mundo. Os jornalistas se movimentaram e São Paulo trouxe um grupo de árabes e judeus que foram convidados a se manifestar. Aquele que coordenava os árabes disse: nós aqui, árabes e judeus, no Brasil, damos-nos conta de que nós somos irmãos siameses. Ou nós vivemos juntos, ou nós morremos juntos. E nós decidimos viver juntos. A palavra foi para o representante da comunidade judaica, que complementou: nós decidimos mais do que viver juntos, nós decidimos nos amarmos juntos. Era uma lição de vida, de divindade, de Pai Nosso, aonde esses arqui-inimigos, por assim dizer, davam-se as mãos num processo de armistício, é verdade, longe do centro da guerra, dos interesses subalternos, da agressividade vã, da prepotência, dos objetivos financeiros que financiam as bombas, os mísseis, os artefatos bélicos, que é preciso desovar, e para isso cria-se guerras, ainda que sejam guerras santas, para que o dinheiro possa se movimentar. Países invadem, países assessoram outros países, e o mundo experimenta, no cantinho desse condomínio, num ponto da Via Láctea, naquilo que é para além da hemácia, a Terra, que não pode ser entrevista nessa comparação feita por Sir James Jeans, astrofísico inglês, que não pode ser entrevista. Lá nesse cantinho estamos nós, desengonçados, aprendendo a viver. Efetivamente, a ideia do Criador nasceu desde as ideias dos momentos primevos, da primitividade humana. Aliás, há suposições de antropólogos, de zoólogos, de que mesmo os animais, em analisando o seu comportamento, já devotam uma afeição por uma divindade ao seu jeito, ao seu modo. Seja nos chimpanzés, nos gorilas, que quando um morre, o líder do bando, deixa que se lhe aproxime do morto apenas aqueles que são mais chegados, como se fosse, entre aspas, o adeus familiar. Ou quando os chimpanzés, diante de uma cachoeira, ganham uma serenidade, ou de um outro evento da natureza, entra num estado de serenidade como se estivesse contemplando ou orando. É natural que o animal nessa estatura faz uma reverência à natureza e que os antropólogos ousam fazer uma elucubração de que ali está a nascente de um sentimento divinal que deverá se manifestar mais tarde na criatura enquanto devoção ao divino. O totemismo, portanto,
É a expressão mais primitiva de relação com a divindade. Crê-se numa força superior e coloca-se num fenômeno da natureza, num objeto, num animal. E essa relação com o poder externo colocado em a natureza transforma um animal, um vegetal, um fenômeno num totem. E há uma devoção a esse totem. É a manifestação mais primitiva, xamânica mais pregressa que se tem na história da humanidade. É um jeito de crença mágica que vai se transformando ao longo do tempo, que se configura mais tarde num jeito politeísta e só, efetivamente só mais tarde, com o advento de Abraão, que abre mão há 4.000 anos atrás da sua terra, seguindo a voz de Deus, e faz uma aliança com o divino, e segue na busca de alimento, conforto, fugindo da fome, buscando a prosperidade desde que guardasse fidelidade a ele. É com Abraão que se inicia entre os hebreus, mais tarde judeus, israelitas, é entre os hebreus que se estabelece a primeira religião monoteísta no universo. É quando o homem sai do totem, do politeísmo para o monoteísmo, e é nessa instância que vai se configurando a Bíblia hebraica, que seria inclusa na Bíblia cristã com o nome de Velho Testamento, Antigo Testamento. E lá está Deus como sendo um só, ensejando, portanto, uma relação com a divindade, numa perspectiva única. Mas esse Deus, ele traz ainda as características humanas. Ele é aquilo que Voltaire, o grande filósofo francês, haveria de dizer, criticando: eu não creio no Deus que os homens criaram, eu creio no Deus que criou os homens, fazendo menção, portanto, a sua crença no divino, mas desconectado com essa visão de Deus, ainda que de um Deus único, monoteísta, mas um Deus humanoide, um Deus antropomórfico, com características humanas, agressivo, ciumento, também benevolente, generoso, justo, mas extremamente bélico, à frente do seu povo, para derrotar o outro povo, tal como está escrito na saga da Bíblia judaica, às vezes de forma metafórica, às vezes entrevista de uma forma literal, às vezes dentro do processo sociológico. Entende-se que os legisladores valiam-se dessa ideia do divino, lhe inspirando, para poder fazer valer a sua legislação. As interpretações são variadas. Mais tarde, a figura excelsa de Jesus modificaria inteiramente a paisagem da relação com o divino, porque se Deus era o Senhor dos exércitos, era alguém a quem nós deveríamos colocar como servo distante, Jesus traz para uma relação filial, afetiva, emocional. Chamaria de pai, Abba, paizinho, às vezes de Senhor, mas entreteceria com Deus uma relação tão íntima que era capaz de dizer que estava com ele numa relação de face a face. Jesus foi tão ousado em trazer Deus para a intimidade de um relacionamento tão íntimo, tão próximo, que haveria de nos dizer que a bondade divina era soberana, de que qual era o pai cujo filho pedisse um pedaço de pão ou peixe e daria uma pedra ou uma serpente. Oh, quanto mais Deus, fazendo menção se os pais, que são pessoas imperfeitas, não sabem dar para os seus filhos coisas cruéis, más, desagradáveis, que se imaginasse a divindade, de que Deus, portanto, excedia em tudo. E quando um jovem lhe abordou, perguntando-lhe sobre como é que ele faria para alcançar o reino da felicidade, o reino de Deus, e disse-lhe: bom mestre, e faz a pergunta, Jesus o adverte, dizendo: bom não, bom só Deus. É lógico que Jesus era bom, mas era o bom relativo. Deus era o bom absoluto. Ele dá um grifo, um destaque, coloca em caixa alta de que a bondade absoluta
só pertence àquele que é o Pai. O pai de Jesus era um pai maternal. Ele não poderia dizer que era mãe. A sociedade judaica é uma sociedade patriarcal, que traz os requintes em desfavor da mulher e em favor do homem. Aqueles que representam a conexão com a divindade até hoje são do gênero masculino. Então Jesus não poderia dizer que Deus era uma mãe, mas quando você vai mergulhar na relação de Deus que Jesus nos traz, é uma relação maternal. É um Deus afável, bondoso, é um Deus carinhoso, é um Deus emocional. Essa acepção que Jesus traz da divindade é tão rica, que o discípulo mais jovem, portanto mais suscetível ao processo da educação, que se inscreve no ser, quanto mais cedo nós somos educados, menor somos. João, que era o menor, mais se impregnou da visão que Jesus trouxe da divindade. E haveria de dizer mais tarde a definição mais completa de Deus, quando diria: Deus é amor. Efetivamente, a palavra amor deveria substituir o temor a Deus. O Deus até então deveria ser temido. Aliás, há pessoas que até hoje dizem e se gabam, não, como se fosse uma virtude: eu sou temente a Deus. Quando você teme ao seu pai, você não ama, você teme. Levar uma chicotada, uma palmada, ficar de castigo, tal como na infância. Mas se você ama o seu pai, você se lança para os braços dele. A fala de Jesus substitui o temente pelo amante. Nós somos, na perspectiva crística e de João, amantes de Deus, mas estava tão impregnado na herança cultural judaica, que o cristianismo primitivo ainda ficou impregnado do temente. Paulo, o grande apóstolo, haveria ainda de fazer menção à temência a Deus, mas não conseguiria assegurar o amor com que os discípulos primitivos deveriam entretecer, vivenciando essa mensagem que estava calcado num pai e mãe. E foi no Sermão da Montanha que, em subindo, ele disse: Pai nosso, significando que aquele pai amoroso, aquele pai maternal, aquele pai e mãe, ele era de todos nós. E quando dizíamos isso, assumíamos a fraternidade de que somos todos pertencentes a uma só família, que até hoje o mundo não conseguiu conceber. Somos mais de 2 bilhões de cristãos, quase 2 bilhões de islãs, 1 bilhão de hinduístas, que são politeístas, mais de 13 milhões de judeus, crentes ao Deus de Moisés, de Abraão. Somos, portanto, uma humanidade altamente teísta na fala, mas na coabitação e na convivência, a nossa relação com Deus ainda é muito precarizada. Como dizia uma amiga, falando da divindade: não, doutor Alberto, aí a pessoa aprontou. Sabe por quê? Porque Deus deu uma piscada, e quando piscou ela fez, achando que Deus é humano ainda. Esse Deus humano é que nos faz entrever de que ele pisca, e se pisca, a pessoa, quando ele pisca ou dá um cochilo, as coisas erradas podem acontecer porque aconteceram. A revelia dele, este olhar humanoide, ele ficou impregnado ainda no monoteísmo cristão e fez circular toda a história da humanidade, a Idade Média, até que pudéssemos alcançar os dias que foram se aproximando do nosso milênio, para entrevermos Deus numa outra perspectiva maior, seja a luz da ciência, que cogita e que nega, seja a luz da religiosidade, que afirma, mas que desdiz no seu comportamento. Mas no século VII, um jovem, numa caverna, às proximidades de Meca, dentro da Arábia, haveria de fazer contato com um espírito, um anjo,
que se identificava como sendo o anjo Gabriel, Maomé. Maomé receberia ilustrações, informações, e o anjo, por mais de 23 anos, haveria de se comunicando com Maomé, passar para eles as suratas, que compõem os capítulos daquilo que está consagrado no Alcorão, um livro que deveria nortear todo o comportamento do povo, que agora, no islamismo, aferia a sua adesão ao Criador sobre a luneta, sobre essa ótica. Maomé, o Alcorão, fazia menção aos judeus, Moisés, Abraão, Noé, a Jesus, como sendo personalidades, profetas, mas de que Maomé, efetivamente, seria o profeta mais completo nessa atualização da revelação divina, da revelação cósmica. E surgiria o Alcorão, dentro dele, as regras, as orações, as reflexões que deveriam nortear os muçulmanos no seu comportamento. Esse período do século VII em diante, vamos entrever, no entanto, um período largo de guerras entre muçulmanos e cristãos, que não vale a pena hoje fazer uma reflexão detalhada, mas o processo de ir e vir estão até hoje experimentando nos Balcãs, por exemplo, quando bósnios, sérvios, croatas ainda revelam os resquícios dessa guerra, que é multissecular, para nos dizer de que na relação com o Pai Nosso, parece que ainda nós não conseguimos nos entender, que religiões monoteístas fazem uma afirmativa ao contrário, de que o meu Deus é o meu, não é o seu. E se o meu Deus é o Deus verdadeiro, o seu é falso. Se o seu Deus é falso, você é um infiel. E o infiel a ser perseguido e destruído é um passo. Curiosamente, as religiões monoteístas, elas mais têm provocado a guerra, em razão dessa exclusividade do divino, quando Mahatma Gandhi haveria de afirmar que Deus não tem religião. Vejam que beleza, esse gênio do século passado, do hinduísmo, ele era hindu. O hinduísmo se assenta em Brahman, que é Deus, que tem os seus dois assessores principais, um passo abaixo na hierarquia dos deuses, Vishnu e Shiva. Vishnu é o Deus da benevolência, e Shiva, o Deus da destruição, da justiça. Segue-se a esses outros deuses, mais de 300 deuses. Tem tanto Deus no hinduísmo que há quem afirme que tem um Deus para cada pessoa. E o budismo surgiu dentro do hinduísmo. E Buda, talvez por essa pluralidade excessiva de deuses, fez um movimento às avessas. Criou uma forma de se relacionar com a natureza, excluindo a divindade. Ele não se reporta ao divino, se reporta ao sofrimento. Quando nascera e estava sendo orientado seu pai por um monge, que diria que aquele filho, se fosse bem orientado, deveria com a sua governança promover a harmonia em toda a Índia, mas se não, ele deveria se perverter, se perder. O pai, zeloso, construiu um feudo e colocou o seu filho dileto, Siddhartha Gautama, que mais tarde deveria fugir com 29 anos do feudo, e viu um homem velho, um outro doente, e viu uma pessoa morta, e descobriu o sofrimento. Depois de 6 anos em processo meditativo, alcançou o estado de iluminação. E a partir daí, o Siddhartha Gautama, que seria chamado Buda, em função da árvore sob a qual ele fizera as suas meditações e alcançado o seu processo de iluminação, deixaria para a terra uma religião sem Deus, por assim dizer, divina, mas sem Deus. Ele como que se abstrai de falar do divino, numa verdadeira dialética ao hinduísmo,
como colocava cada Deus para cada pessoa, agora ele trouxe Deus para dentro da pessoa. É curioso esse olhar interpretativo do budismo. E fala do sofrimento, do apego, da necessidade do desapego e do caminho da iluminação. As 4 verdades e o caminho óctuplo que Buda propõe para que a humanidade possa abstrair-se do sofrimento. É nesse caminho histórico, em pinceladas, que vamos encontrar Allan Kardec, em meados do século XIX, tratar a divindade numa relação com os espíritos, portanto, mais uma vez, de uma forma revelada, a exemplo do que se estabelecera com a revelação a Maomé, da revelação que se fizera a Abraão, a Moisés. Essas revelações que se fizeram ao longo da humanidade, como a diferença? Allan Kardec, um homem letrado, culto, poliglota, estudando no principal instituto na Suíça de cultura e ciência, era um homem versado em diversas áreas do conhecimento. Ele haveria de, com quase em torno de 50 anos, entrar em contato com os espíritos e descortinar uma chave que deveria fazê-lo entender aquilo que era o pomo de discórdia entre católicos e protestantes em Yverdon, na Suíça, onde ele estudava, quando tivera como seu grande mestre João Pestalozzi, protestante, uma alma extremamente amorosa, mas quando via os professores brigarem entre si e os seus discípulos, assim, Hippolyte Léon Denis Rivaio, que passaria a se chamar de Allan Kardec, ele deveria entrever uma relação diferenciada, porque a revelação do diálogo com os espíritos teria o contraponto da pesquisa. Ele era um pesquisador, então ele faz um trabalho de pesquisa ancorando o processo da revelação. É, portanto, um jeito de estabelecer um conhecimento na Terra inédito. Era uma doutrina que não era apenas revelada, era revelada, mas tinha o suporte da concordância da ciência da época. Passava pelo crivo da lógica e da razão e tinha o atestado da demonstração experimental. Nessa relação surgiu a doutrina espírita, uma ciência que estuda o espírito, de consequências filosóficas e de aplicações morais. E nessa abordagem de ciência, filosofia e religião, esse homem, dialogando com os espíritos, indagaria sobre o Pai Nosso. E ele o faria de uma forma única, porque ele, na primeira pergunta da doutrina que surge, ele indaga: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. Ele já demonstra que Deus não podia ser um homem perfeito, um ser humanoide. Deus não poderia ser antropomórfico. Ele já demonstra que ele sabe que Deus não é gente, como a gente. Então ele pergunta: que é Deus? E os espíritos respondem, de concordância com a época: é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Uma resposta intelectual para o mundo intelectual de então, que ridicularizava a fé, que lançava as religiões para os porões das superstições. Surge uma relação com o divino que o desconfigura da posição de um ser humano e dá sentido para que se pudéssemos compreender a divindade na sua grandiosidade possível de ser compreendida até então. Porque quando surge o Livro dos Espíritos, que faz essa pergunta, exatamente no ano de 1857, 2 anos depois, surgiria o Tratado A Origem das Espécies, escrito por Charles Roberto Darwin, que, inglês, naturalista, daria material para que o materialismo pudesse dizer: está vendo como Deus não existe?
Darwin demonstrava, fazendo uma viagem de 5 anos pelo mundo, inclusive pelo Brasil, passando pelo Rio de Janeiro e Bahia, de que os seres foram originários pela uma evolução de uma espécie ensejando a outra. Era um golpe de misericórdia no criacionismo bíblico. Deus, efetivamente, que criou Adão e Eva, numa leitura literal, não tinha mais sentido, porque a ciência agora, que só tinha apoio na arqueologia, nos fósseis, agora tinha um estudo da biologia evolutiva, do evolucionismo, caracterizando que nós, habitantes da Terra, fomos egressos de um processo de evolução de uma espécie a outra. Ele não chega a dizer que o homem veio dessas espécies. 15 anos mais tarde ele faz essa afirmativa. E ele o faz 2 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, compilado por Allan Kardec, diz, na questão 607, 607A, de que a evolução é um processo da natureza e de que nós somos humanos, nós nos elaboramos nos outros reinos e de que do átomo ao arcanjo, que uma vez foi átomo, estabelece-se um processo de encadeamento evolutivo. Era, portanto, um olhar que reconectava a Deus, que estava sendo desbancado do criacionismo bíblico, reconectava a Deus considerando o evolucionismo, porque Darwin tinha razão, e foi tímido, passou 17 anos para publicar, e só publicou porque um colega seu poderia publicar, e ele diz na primeira página do seu livro, que os editores, lhe apressaram em publicar, porque é verdade, dizia ele, eu não tenho talvez muito tempo de vida para fazer as pesquisas, continuar as pesquisas, e Alfredo Russel Wallace poderia publicar primeiro. Eu acho lindo a atitude dele, porque ele não faz de conta, ele diz que ele publicou primeiro para publicar antes do outro. É orgulho que seja, mas ele não fez de conta, e cita o Wallace, e cita que as pesquisas de Wallace eram igual a dele, tanto é que no mundo da biologia evolutiva, Wallace e Darwin são 2 personalidades que, por assim dizer, são o pai da criança, ou a mãe da criança, porque o Wallace tinha a visão espiritista, porque ele era espírita, e nessa perspectiva do vão da história, portanto, o mecanicismo materialista apoiaria-se no evolucionismo e dizia, dane-se a Bíblia. O criacionismo bíblico ficou sem fala, demorou algum tempo para que se pudesse então entrever o que é óbvio, de que a Gênese de Adão e Eva, ela é literária, ela é poética, ela não pode ser lida literalmente, que é um absurdo. Adão se relacionou com Eva, teve Caim e Abel, Caim matou Abel, foi lá para não sei onde, se cruzou com quem, habitou a terra com quem, se só existiam eles. São coisas absurdas, absolutamente absurdas, que não cabem na mente de um ser humano do 3º milênio. Então surgiu mais recentemente, e caberia a Francis Collins, o grande geneticista americano, que foi um dos chefiadores do estudo do projeto Genoma, mapeando os nossos genes, quando se pensava que ia se decifrar o problema da humanidade, do homem, das doenças e da saúde, e viu-se que o nosso mapa gênico é menor do que algumas leguminosas, de que nós somos 2 a 3% só de genes acima do chimpanzé, e de que o chimpanzé para o gorila tem menos distância do que o homem para o chimpanzé. Ou seja, quase nós macacamos. Collins, então, levanta a hipótese. Como um cientista sensível, ele diz que efetivamente há para além da genética, da biologia, essa inteligência que proclamou o processo evolutivo e cria então essa perspectiva
da combinação do criacionismo com o evolucionismo, procurando dar-se as mãos, tal como o espiritismo faria no século XIX. Darwin, ao qual eu me referia, era um homem que, ao publicar a sua obra, o seu tratado, ele trazia muita angústia, porque ele era católico, seguira a posição do pastor, mas o seu pai, que era o naturalista, morreu sem manifestar uma fé confessa e estaria no inferno. Então ele se revoltava com a possibilidade do pai, que era bom, ter ido para o inferno, e ficou de mal, por assim dizer, com a crença, até que a sua filha, de 10 anos de idade, faleceu. Aí, de vez, ele rompeu com a religião. Mas, como homem sensível, que mergulhava na natureza, escrevendo para um outro naturalista americano, haveria de dizer que é impossível, olhando o universo, admitir que ele foi criado por uma força bruta, de que há algo que exceda o intelectualismo humano. E conclui na sua fala, numa carta ao amigo, dizendo: nós nos sentimos como um cão que quer entender o psiquismo de Isaac Newton. Numa fala do divino, da divindade, numa proclamação de profunda fé ao Criador. Não obstante, o seu tratado até hoje está a serviço dos materialistas que negam a divindade e ridicularizam, mas a divindade apresentada pelas religiões que falam de um Deus antropomórfico. Eis então o grande dilema, Pai Nosso para os nossos dias. Einstein, dando uma palestra, e disse, falando das leis, mostrando a harmonia cósmica, disse: vocês sabem como a Terra se mantém flutuante? Uma velhinha levantou o braço e ele achou estranho, disse: como? Ela se mantém porque a Terra está pousada sobre uma tartaruga. E Einstein, então, querendo pegar a velhinha, disse: e as pernas das tartarugas estão apoiadas em quem? E a velhinha, sagazmente, disse: cada perna da tartaruga está numa tartaruguinha. E desistiu de continuar a sua investigação. Era uma versão moderna da visão hinduísta, que dizia que o mundo era levado por 4 elefantes brancos, cujos pés estavam pousados em grandes aves. Uma imagem poética para falar desse cosmos que se movimenta e que fala da criação e do Criador. Nesses dias, caríssimos amigos, somos desafiados a encontrar o divino, seja nas escrituras às quais nos afeiçoamos, seja no livro da natureza que Deus escreve com perfeição, podendo ser esta que entramos em contato, pode ser o macrocosmos, pode ser o infinitesimal, pode ser as constantes físicas da física, mas pode ser um gesto de amor, como Teresa de Ávila na Espanha. Eu não creio em Deus porque caio, eu creio em Deus porque sou capaz de levantar. Uma visão otimista da divindade, que fala de um Deus que nos move para cima e para o alto. Nesses dias, nós somos desafiados a juntar um pouco daquilo que o budismo traz, desse Deus interno, que deveríamos descobrir, por assim dizer, iluminando-nos, despertando-nos, diz o budismo, que o mundo é um grande sonho que você desperta e entra na realidade. E o processo da meditação é a proposta do budismo. O cristianismo, na vertente do comportamento, traz-nos uma visão de que você se ilumina quando você é capaz de ser com o outro numa relação de amor. Um encontro de deuses na fala de Jesus. Infelizmente, as religiões esqueceram de Jesus, ficaram nos dogmas, nos ritos, e esqueceram do essencial, que é a mensagem da relação. E Jesus disse: vós sois deuses, com D minúscula.
aquilo que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. E o que foi que Jesus fez de mais excepcional? Multiplicar pães e peixes? Hoje alguns parapsicólogos fazem, alguns paranormais. Andar sobre as águas? Tem alguns indianos que andam, levitam. Estabelecer a mudança de água em vinho, transmutação da matéria, tem alguns paranormais que conseguem executar. Não é frequente, mas conseguem. E curar. Quantos curadores, magnetizadores tem no mundo que curam? O que Jesus disse que ele fez, que poderíamos fazer muito mais, e o feito maior de Jesus foi ser com o outro numa relação de encontro. O que faz de Jesus ser diferente na relação com o divino e que transforma um ícone na história da humanidade e lhe dá direito de subir no monte, ensinando-nos a orar, a dizer Pai Nosso, é a capacidade de poder encontrar-se com o outro numa relação de convivência. Porque se nós nos isolarmos, nós encontraremos a divindade, mas passaremos em branco, segundo a tese reencarnacionista do hinduísmo, do budismo e do espiritismo. Só é possível um movimento iluminativo se eu estou com você. Você é a minha catedral. Você é o meu laboratório. É contigo que eu encontro a divindade. É no encontro do eu e tu, diria o grande filósofo judeu Martin Buber, que se estabelece o encontro do entre, da divindade, esse processo que nos sedimenta a relação do encontro, da solidariedade. Somos chamados a encontrar Deus na convivência. Essa talvez seja a proposição que nos resta para os dias de hoje. Você é aquele que caminha comigo. Você é um Deus e eu sou um outro Deus. Mas Deus com D minúscula. Nós não somos o Deus com D maiúsculo. Como os dois doentes psiquiátricos. Um chegou com o outro, disse: você sabe quem sou eu? O segundo disse: quem? Ele disse: eu sou filho de Deus. E o segundo disse: quem te disse? Ele disse: Deus. Aí o segundo disse: eu? Naturalmente não é esse Deus que nós estamos falando. Nós estamos falando do Deus que se genuflete aos pés do outro e que é capaz de poder fazer o encontro divinal a partir do exercício de uma amorosidade cúmplice, solidária e íntima. Encontramos Deus quando abraçamos o nosso filho, o nosso pai também no dia de hoje, no dia dos filhos ingratos. A nossa mãe não só no segundo domingo de maio, mas os dias que se passam. Eu brinco com meu neto, talvez até numa forma afirmativa de poder sedimentar a minha relação com ele. Eu digo, olho para ele e digo: tu sabes que eu te amo? E ele diz: tu já me disseste isso 30 vezes. Aí eu chego à tarde ou à noite e digo: hoje é a noite. Eu já te disse? Já, de manhã, mas à noite eu não disse. O que é que eu quero te dizer? Que tu me amas. Eu digo: mas como tu és um cara inteligente, cara, como é que tu sabes que eu te amo? Porque tu dizes isso todo dia. Mas ele adora ouvir dizer-lhe que eu o amo. O exercício do amor dito e feito consagra-nos o encontro com a divindade. É aí que está o encontro com o divino. A nossa celebração não está no Sinai, não está no Horto das Oliveiras, não está em quem escala o Himalaia. A nossa consagração não está na Catedral de Notre-Dame, ou numa mesquita famosa, num pagode. A nossa celebração com o divino está dentro do universo, no altar da consciência, no encontro da amorosidade com o outro. Aí encontramos Deus, o eu e o tu encontrando Ele, que se revela através do amor, que se consagra ali, configurando um estado de êxtase. Podemos encontrar Deus nas Escrituras, podemos encontrar Deus numa área de física, de química, de biologia,
Em alguns cientistas, podemos encontrar Deus estudando a natureza, o macro, o micro, mas podemos encontrar Deus no meu e no teu coração, se pudermos fazer esse exercício experimental de aproximação para desvelarmos que somos irmãos, de que somos filhos de um pai maternal ou de uma mãe paternal, e de que, em sendo nosso, nós podemos nos reconectar com Ele quando nós, em nos reconectando, o conseguimos fazer com o outro. É nessa perspectiva incrível que a humanidade hoje nos desafia. Nada contra cultos, ritos, manifestações religiosas, nada. Nem contra instituições, religiões ou edificações físicas, nada contra. Mas tudo a favor da relação de amor, do amai-vos. Porque se buscamos Deus através da oração, nós encontramos na resposta quando encontramos o outro para testemunhá-lo. Aí documentamos que Ele existe, num abraço a alguém que a gente ama muito, num adeus quando alguém celebrando o término de um corpo físico que cansou de funcionar, deixa o corpo e vai para as estrelas. Como vi essa semana, uma amiga muito querida, no âmbito de uma consulta médica, abraçou os seus braços e disse assim: eu tenho dito para ele, obrigado por você ter trazido até aqui. Aprendi tanto com você, você tem sido tão útil. Uma celebração de desapego ao corpo, ela entrevendo de que poderá desencarnar em função da terceira idade, muito embora qualquer um, mais jovem, uma criança, possa ir antes dela, mas aquela relação madura com o corpo de despedida, celebrando o divino, sem o culto ao corpo, sem o narcisismo, sem o apego, mas a gratidão ao corpo, como alguém que se verga diante do corpo, se genuflete, se ajoelha, para ver nele aquilo que Jesus se referiu como o templo divino, que ele deveria reconstruir 3 dias depois, como assim fez, depois que mataram na cruz, ele reconstruiu o templo 3 dias depois, surgindo. Por isso, caríssimos amigos, nós fazemos parte dessa grande conspiração de uma teologia sem igreja, transpessoal, aonde podemos nos dar as mãos e encontrar o divino, independente de sermos judeu, hindu, islã, protestantes, católicos, de podermos ser toa ou ateu, porque até como ateu, eu conheço muito ateu, que é mais teísta, porque ele chama de Deus a natureza, só isso. Porque a relação dele é de celebração do divino com o nome de natureza. Sejamos, portanto, aqueles que encontremos, nos dias que passam, a oportunidade de honrar a existência, sabendo que o divino nos criou, de que somos irmãos, e de que Pai maternal, que Ele é tão bom, tão generoso, tão sábio, de que devemos ser filhos e filhas, que honremos, amando aquele que está mais próximo de nós, a começar de casa, pela sogra, se ela coabitar com você, para ir ao vizinho, que às vezes é difícil de conviver, até o amigo do trabalho, que 8 horas, 6 horas por dia, ele lhe chama para uma surata, um capítulo de exercício de religiosidade, para que você possa, convivendo com ele, estabelecer a manifestação de ser uma paisagem da oração cabocla, falando do divino para aquele que passa no teu caminho. Por isso, o poeta tinha razão, João de Deus Limeira, quando faz a sua alocução do seu poema Inteligência Suprema. Quem foi que fez o sol tão vivificador e sua luz tão brilhante e cheia de fulgor, os trilhões de
estrelas que circulam no céu e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez a chuva, o vento, o raio e o trovão? Fez a primavera, o outono, o inverno e o verão? Deu perfume às flores, o som, as florestas, a terra e o mar? Fez o infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta, e aos clarões da luz do sol surgir um roxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa de um inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade à incrível pulga saltitante e fez o passo lerdo, tardo do elefante, e o colibri com minha sutileza sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco e o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez o golfinho, o tubarão, a baleia e a engenhosa aranha tecendo sua teia e o instinto de conservação como busca infalível de orientação, guiando com acertos irracionais sem nunca transgredirem as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos. Sistemas de mundo que nós nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imerso nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e imitável, sublime e imitado, me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto-me mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo? Quem tem tanto poder? Pergunto a outras vozes: que me podeis dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Obrigado. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.